Mahou Shoujo Madoka Mágica é conhecido como um anime que engana. Você vai assistir acreditando que verá garotas fofas sendo fofas e dar de cara com um dos suspenses mais tensos e pesados que já viu na vida. Eu mesmo resolvi assistir e fiquei de boca aberta, por isso me senti na obrigação de fazer mais um vídeo comentando sobre um dos melhores shoujos que já vi na minha vida. Como não tem muito romance ou casais pra shippar ou cenas realmente fofas, então esse vídeo ficará escasso de comentários e elogios fofos. E por isso tentarei dar uma geral tanto sobre a história do anime, quanto do filme que é uma continuação, quanto do Magia Records, que é um anime spin-off a se passar no mesmo universo. Então se você gosta desses animes shoujos, espero que goste daqui do canal. Eu sou o Jonathan Rock, um escritor e quadrinista amador, e esse é mais um vídeo aqui do meu canal, O Historiador. Como o próprio nome diz, a história de Madoka Mágica começa mostrando uma menina chamada Madoka, que vive uma vida bem simples com seus pais e seu irmão mais novo, quando chega na escola uma nova aluna transferida, chamada Homura, que é extremamente dark, gótica, fria, calculista e sempre séria e mal-humorada. Ela imediatamente já se aproxima da Madoka e conversa com ela com a seguinte frase: "Você ama seus familiares e amigos?" "Sim, eu amo." "Então se quiser que eles continuem vivos, nunca aceite se tornar uma pessoa diferente. Continue sendo a mesma Madoka de sempre." E assim a Homura não deu mais detalhes sobre o seu conselho enigmático. Algum tempo depois, enquanto Madoka saía com suas amigas para um shopping, ela ouviu a voz de alguém pedindo ajuda, quase como se falasse em sua mente. Ao seguir a voz, encontrou Kyubei, uma criatura fofa e misteriosa que estava ferida fugindo de Homura, a menina gótica que tinha poderes por ser uma garota mágica. Ela insistiu para Madoka entregar o bichinho para ela matar, mas Madoka e sua amiga Sayaka fugiram adentrando acidentalmente em um labirinto fantasioso, uma dimensão alternativa de monstros. Elas só não foram mortas por essa dimensão alternativa porque foram salvas por Mami, a amiga do bichinho Kyubei que estavam procurando desde que ele foi atacado pela Homura, a menina gótica. Antes de explicar o que estava acontecendo, Mami decidiu deter aquela dimensão estranha onde estavam, e para isso se transformou em uma garota mágica, invocando diversas armas e derrotando um monstro que tinha a forma de um mundo paralelo. Essa menina, Tomoe Mami, era veterana na mesma escola que as nossas protagonistas, e por isso as chamou para sua casa para explicar a situação por completo. De acordo com ela, aquele bichinho chamado de Kyubei era capaz de formar contratos com meninas para que se tornassem garotas mágicas. E o fato dele conversar telepaticamente com a Madoka e a Sayaka significava que elas tinham sido escolhidas. Se elas aceitassem o contrato, fariam o desejo, ele se realizaria e elas ganhariam joias que usariam para se transformar em garotas mágicas e lutariam contra bruxas para pagar seu desejo. Bruxas são aquelas criaturas que têm a forma de uma dimensão alternativa. A entrada não pode ser vista por pessoas normais, mas mesmo assim a presença de uma bruxa causa sentimentos ruins em toda a volta, levando a suicídios, acidentes e assassinatos. Por isso que é tão importante as garotas mágicas irem enfrentá-las. E de onde surgem as bruxas? Bom, enquanto as garotas mágicas surgem de desejos e espalham a esperança, as bruxas nascem de maldições e espalham desespero. Depois de entender esse contexto, as duas meninas ganharam tempo para pensar se aceitariam ou não, já que lutar contra bruxas era muito perigoso, além de que também seria complicado escolher um desejo. Durante os dias que se passaram, elas acompanharam a Mami no extermínio de bruxas e principalmente familiares, sendo os familiares aquelas criaturas que fazem parte da dimensão que é o corpo da bruxa. O que acontece é que muitas vezes eles se desprendem das bruxas e andam sozinhos por aí como mini-bruxas, causando os mesmos efeitos nas pessoas em volta e com a capacidade de crescer até se tornar uma bruxa. Nós até vemos a Mami confrontando a Homura, a gótica que está caçando Kyubei, e que declara que não podem deixar a Madoka fazer o pacto, ao que a Mami deixa claro que todos já notaram que a Madoka é a pessoa com maior potencial para se tornar a garota mágica mais forte, e Mami acusou Homura de estar com inveja. Ela inclusive explicou para as meninas que existem garotas mágicas por todo lado, então era super normal elas brigarem umas com as outras por território. Aquela Homura deveria estar atrapalhando elas e caçando Kyubei por egoísmo. Houve uma caça a uma bruxa em que a Homura veio mais uma vez atrapalhá-las, e Mami aprendeu com sua magia de laços e o nosso grupinho seguiu para o fundo da dimensão enquanto Mami conversava com a Madoka sobre os desejos que a Madoka escolheria, já que deveria ser algo muito legal. Ela não tinha tido a chance de escolher porque a verdade é que tudo isso começou para Mami quando ela estava à beira da morte no acidente de carro que matou seus pais e apareceu Kyubei oferecendo o trato. Ela não conseguiu pensar direito,
então o único desejo dela era sobreviver, e foi isso que aconteceu. Ela não teve a chance de pedir algo lucrativo, digamos assim. E assim a nossa duplinha mais uma vez viu a sua mentora dando seu show, invocando diversas armas para derrotar todos os perigos da bruxa. Porém mal sabiam que essa bruxa era mais forte que as outras. Mami não conseguiria sozinha e nenhuma das outras duas teve coragem de formar um contrato, apenas assistindo Mami ser derrotada e ter sua cabeça devorada pela bruxa. Mesmo com o Kyubey insistindo desesperado para alguma delas aceitar o contrato para poder se salvar, elas só sabiam se tremer e chorar. Mas por sorte a morte da Mami fez com que os laços dela se desfizessem, libertando a Homura, que veio e sozinha conseguiu derrotar a bruxa, indo embora logo em seguida. As duas meninas ficaram completamente aterrorizadas, tristes e se culpando pelo acontecimento, já que se elas tivessem aceitado se tornar garotas mágicas e lutado junto com a Mami, ela teria sobrevivido. O medo e a hesitação delas custaram a vida de sua mentora. O próprio Kyubey disse que não precisariam se preocupar, porque como existem garotas mágicas por todo lado, com certeza outras viriam para a cidade e cuidariam das bruxas de lá. Na verdade, como nenhuma das duas queria fechar um contrato com ele, o Kyubey iria embora em busca de alguém que quisesse, já que ele não pode forçar ninguém a nada. A Madoka ficou triste, mas seguiu com a vida até dar de cara com uma de suas amigas sendo levada por uma histeria coletiva. Uma espécie de hipnose que atraiu muitas pessoas para tentar explodir o local. A Madoka se desesperou para salvar a todos, tentando jogar fora o explosivo que estavam preparando e tal, e quando foi pega pela bruxa que estava causando toda a histeria, de última hora foi salvo pela Sayaka, que mesmo tendo recusado por muito tempo, finalmente foi correndo atrás do Kyubey, pedindo para realizar o seu desejo de curar um amigo que estava hospitalizado. Agora, como uma garota mágica com a habilidade de invocar espadas, ela conseguiu derrotar aquela bruxa e salvou o dia, porém se lamentou junto com a Madoka, que se ela tivesse virado uma garota mágica antes, ela e a Mami teriam lutado juntas, e com certeza a Mami não teria morrido. Ela sentia que tinha culpa por omissão, porém não tinha como voltar no tempo. Nós vemos, por exemplo, a Sayaka no hospital comemorando com seu amigo de infância que recebeu alta, já que ele era músico, e achava que nunca mais poderia tocar até ser curado milagrosamente pelo que sabemos ser o desejo dela. Em paralelo, nós acompanhamos a chegada de Kyoko, uma garota mágica que caçava bruxas em outra área, e já tinha sido colega da Mami no passado até se separarem por ter opiniões diferentes. Agora que ela soube que a Mami morreu, veio correndo tomar o território vazio, e quando soube que tinha chegado uma novata na área, a Sayaka só pensou que deveria descer a porrada nela para marcar território. Só que o Kyubey deixou claro uma coisa a mais. Naquela área a Mami era a única garota mágica. Aí ela morreu e ficou sem ninguém, e agora chegou a Sayaka. Mas tudo isso era sem contar com a Homura, a gótica estranha que o próprio Kyubey não sabia absolutamente nada. Ele não sabia de onde ela veio ou como diabos ela se tornou uma garota mágica, seu único método conhecido é fazer um contrato com ele. Nós vemos inclusive a Sayaka conversando com o Kyubey sobre a joia dela que estava escurecendo. Basicamente, quando uma garota mágica vai gastando muita magia, a joia dela vai perdendo brilho, e para recarregar são necessárias as sementes das bruxas. Por isso, inclusive, elas brigam por território, porque quanto mais bruxas, mais você consegue recarregar. A Sayaka até questionou que a Mami conseguia lutar muito sem precisar recarregar. Enquanto isso, ela lutou só um pouquinho e já estava sem magia. Ao que o Kyubey respondeu simplesmente que as garotas mágicas têm potenciais diferentes. Algumas delas têm mais magia e outras menos. A Sayaka parecia ter pouco. E a garota com mais potencial do mundo era ninguém menos que a Madoka. Por isso ele queria tanto que ela aceitasse o contrato. A Sayaka disse que apoiaria a Madoka no que quer que ela escolhesse. Então se a Madoka não queria virar uma garota mágica, ela não deveria virar, independente do seu potencial. Enquanto a Sayaka procurava alguma bruxa usando sua joia como radar, e acompanhada pela Madoka, ela acabou entrando em um confronto em um beco com ninguém menos que a Kyoko Sakura, a garota mágica rebelde que veio depois da morte da Mami. A Kyoko disse que o bicho que a Sayaka estava caçando era só um familiar, ou seja, não tinha nenhuma semente. Seria mais lucrativo deixá-lo devorar algumas pessoas e se tornar uma bruxa para então matá-la. A Sayaka ficou revoltada, falando que deveriam salvar as pessoas. Não fazia sentido ser uma garota mágica para deixar as pessoas morrerem. Ao que Kyoko falava que era a lei da seleção natural. Os fortes comem e os fracos são comidos. Não se pode mudar a ordem natural das coisas. E uma novata estava tentando questionar. Elas começaram a brigar, uma com suas espadas e a outra com a sua lança. Foi uma luta que só não terminou em morte porque foram impedidas pela Homura, que apareceu do nada se teleportando de um lado para o outro.
e a própria Kyoko questionou que essa menina devia ser a anomalia estranha que ninguém sabia de onde veio. A Homura disse que apenas estava tentando impedir uma briga desnecessária, e assim as meninas se separaram, mas isso já foi o suficiente para Sayaka ficar se questionando para Madoka do quão revoltante era aquela situação. Ela que tinha decidido fazer o bem tinha recebido pouco poder, e quase perdido a luta para uma menina que tinha recebido muito poder e usava de forma egoísta. Isso era revoltante, mas mesmo injusto, ela teria que continuar lutando. Após isso, acontece uma conversa entre a Kyoko e a Homura que explana umas coisas. Mesmo com todos os questionamentos da Kyoko sobre o que diabos a Homura queria, ou o que ela era e de onde veio, ela não respondia nada. Ela só deixou claro que estava para chegar naquela cidade à noite de Walpurgis, a bruxa mais poderosa desse mundo. Então era melhor tomarem cuidado e se prepararem com antecedência. Então nós vemos a Sayaka indo ver o seu crush no hospital, e descobrindo que ele já recebeu alta e foi ver de longe o seu amado treinando violino, graças ao pedido dela. Mas ali, na ponte, mais uma vez deu de cara com a Kyoko, que lhe questionou o quão fútil era se tornar uma garota mágica por um desejo que beneficiaria outro. A menina deveria desejar algo que beneficiaria a si mesma. Na verdade, Kyoko disse que aquele garoto era livre para fazer o que quisesse, incluindo decepcionar a Sayaka que gastou seu pedido com ele. Se fosse ela, o ideal seria obrigar o menino a ser só dela, mesmo que fosse à força. A Sayaka ficou tão revoltada com esse discurso da Kyoko que as duas se chamaram para a briga. A Kyoko chegou a se transformar, mas no momento que a Sayaka pegou uma joia para fazer o mesmo, a Madoka veio correndo e completamente desesperada para fazê-las parar de lutar, tomou a joia da mão da Sayaka e jogou da ponte, caindo em cima de um caminhão que levou a joia embora. Nesse momento, Kyubei perguntou por que diabos a Madoka tinha jogado a amiga dela fora, e a Madoka disse que era para impedir que a Sayaka lutasse. Mas ela tinha jogado a amiga dela fora, mas a Sayaka estava bem ali na ponte. Na verdade não, porque o que parecia ser a Sayaka caiu morta no chão, sem mais nem menos. A Madoka se desesperou sobre por que a Sayaka tinha acabado de morrer, e o Kyubei continuou falando que era tudo porque a Madoka tinha jogado a Sayaka fora. Mas ela estava bem ali na ponte morta. Não, na verdade, aquele corpo era só um objeto controlado pela Sayaka. A verdadeira Sayaka tinha sido jogada fora pela Madoka e não tinha mais como controlar seu corpo. Foi então que, ao questionarem ele, o Kyubei explicou que a joia não era apenas um meio de se transformar. Quando ele fechava o contrato, ele compactava a alma da menina no formato da joia, e a partir daí o corpo dela se tornava apenas um boneco controlado à distância. Assim elas poderiam lutar indefinidamente com seu corpo se ferindo e se machucando que não morreriam. No caso da Mami, ela só tinha morrido, porque a joia dela ficava na presilha. Então a bruxa comeu a cabeça dela junto com a joia. Incluindo o Kyubei não entendia porque os seres humanos ficavam tão revoltados sobre a localização de sua alma, já que sempre lhe pareceu ter mais benefícios do que malefícios. No caso, como as meninas sempre mantêm as joias com elas, normalmente nunca percebem. Mas como o limite de controle do corpo é 100 metros, só foi a joia da Sayaka ser distanciada que o corpo caiu morto. Por sorte, só não tivemos um desfecho triste, porque a Homura conseguiu ir atrás do caminhão com seus teleportes, pegou a joia e colocou de volta na mão do corpo da Sayaka, que automaticamente retomou o controle. Isso foi um choque tão grande que elas desistiram da briga. E no dia seguinte, a Madoka, no terraço da escola, perguntou para Homura se ela sempre soube de tudo isso das joias, e ela disse que sempre soube. Mas todas as vezes que ela contou para outras garotas mágicas, elas se recusaram a acreditar, por isso que ela nem se dava mais ao trabalho de contar. Esse inclusive era um dos motivos pelos quais ela sempre recomendava para Madoka não aceitar o contrato. Depois de uma noite mal dormida, Sayaka acordou com a Kyoko do lado de fora de sua casa querendo conversar. Basicamente, mesmo depois de brigarem 2 vezes, pela primeira vez a Kyoko teve simpatia por ela e queria só conversar para que Sayaka entendesse o lado dela, de que as pessoas só deveriam lutar por si mesmas. A Kyoko levou a Sayaka até a igreja destruída que antes era de seu pai, e contou sua história que começava da seguinte forma. Kyoko e sua irmã caçula eram filhas de um pastor que em certo momento começou a pregar ideias tão radicais que ninguém mais queria ouvi-lo, o que levou a família à falência ao ponto de passarem fome. Foi nesse momento que o Kyubei apareceu para ela oferecendo que ela se tornasse uma garota mágica. E o desejo que ela pediu foi que as pessoas dessem ouvidos para as pregações de seu pai. A partir desse momento a igreja começou a fazer muito sucesso, e ela se sentia realizada enquanto lutava contra bruxas. Porém um dia o seu pai descobriu que a fonte do seu sucesso era aquele pacto, chamou o Kyubei de demônio e a Kyoko de bruxa, e então se suicidou a deixando sozinha.
Foi nesse momento que a Kyoko aprendeu que quando você faz bem pra alguém, a mesma quantidade de mal também é feita. Então não adianta lutar pelos outros, é melhor lutar por si mesma, porque independente se as consequências forem boas ou ruins, é tudo seu e para você. A Kyoko do nada resolveu contar essa história pra Sayaka, porque na verdade estava simpatizando com ela. As duas tinham cometido o erro de fazer um desejo que beneficiasse outra pessoa. E como toda atitude boa traz uma consequência ruim, logo o tiro sairia pela culatra. Ela esperava que a Sayaka aprendesse logo a lutar por si mesma, ao invés de esperar e se decepcionar igual aconteceu com a Kyoko. A Sayaka se recusou a dar ouvidos, apenas falando que continuaria lutando para fazer o bem para os outros. Incluindo quando o amigo de infância dela voltou para a escola. Nós vemos todos preocupados se ele está melhor do acidente e tudo mais, e acontece algo que não deveria acontecer. A Sayaka é chamada para conversar com Hitomi, a única menina do grupo de amigas que não se envolveu com esse negócio de garotas mágicas nem sabe nada sobre isso. A Hitomi disse o seguinte: então, o menino que acabou de voltar do hospital, eu gosto dele e vou assumir meus sentimentos. Você não tem problema com isso não, né? Eu sei que você conhece ele há mais tempo, então você tem mais moral pra gostar dele. E aí a Sayaka ficou naquela vergonha de que tava tudo bem porque ela era só amiga do menino e tudo mais. Só que na verdade ela até mesmo foi chorar no ombro da Madoka, que mesmo tendo salvado a carreira do menino que ela gostava, ela não teria coragem de se envolver com ele, sendo só um boneco movido pela joia. Ela não teria coragem de admitir seus sentimentos e nem que sacrificou tudo pelo desejo de salvá-lo. Então ela acabaria perdendo ele para outra menina, independente do quanto ela sofresse com isso, ela acabaria deixando, e foi o que aconteceu. A Hitomi talarica foi lá e começou a namorar o crush da Sayaka, deixando a coitadinha sozinha. Na verdade, ela ficou tão enfurecida com isso que descontou toda a sua raiva na caça às bruxas, indo pra cima num frenesi desenfreado, já que agora ela não tinha mais nenhum medo de se machucar, já que nenhuma ferida mataria. A Kyoko, mesmo sendo meio babaca, tentou ajudá-la, mas a Sayaka estava tão teimosa que além de derrotar a bruxa sozinha, ainda se recusava a usar semente para recuperar a magia, jogando pra Kyoko e metendo o pé. Ela estava tão desgastada que a Madoka questionou o que poderia fazer para ajudar, mas a Sayaka chamou ela de hipócrita, porque a Madoka tinha o maior potencial do mundo. Se ela virasse garota mágica, ela destruiria todas as bruxas em piscar de olhos. Mas mesmo assim ela tinha tanto medo e repulsa, que preferia ficar lá só olhando e sentindo pena das meninas se desgastando, lutando e morrendo. A Sayaka não queria a compaixão de alguém que não estava disposta a passar pelo mesmo. Ela literal já estava na situação em que já não tinha mais nada a perder, lutando sozinha e mal se aguentando mais em pé, ao ponto que a Homura veio lhe oferecer uma semente de bruxa para recarregar, e a Sayaka mais uma vez recusou. Ela disse que agora ela só servia para matar bruxas, e por isso preferia continuar lutando até morrer, já que quando não fosse mais capaz de matar uma bruxa, ela não teria mais por que viver. A Homura ficou brava mandando a Sayaka parar com esses papos tortos, e a Sayaka questionou o que diabos a Homura tinha a ver com isso. Ela parecia estar mentindo em tudo, escondendo um monte de coisas, então por que diabos do nada ela começou a fingir querer ajudar? A Homura admitiu que estava fazendo tudo isso pela Madoka. O fato da Sayaka estar se desgastando estava fazendo a Sayaka sofrer, e por isso era melhor a Sayaka morrer de uma vez. Eu te juro, a Homura só não matou ela ali mesmo porque a nossa linda Kyoko apareceu para salvá-la. E então acompanhamos a Sayaka fugindo cambaleando, porque já não se aguentava mais em pé. Era como se sua joia já tivesse perdido tanta magia que não estava mais conseguindo controlar o corpo. Ali caída no trem, até mesmo algo tão sutil quanto a conversa de estranhos lhe impactou. Ela ouviu dois homens muito escrotos falando mal das mulheres, um deles especificando sobre como a mulher dele era um fardo horrível que não valia nada, e xingando, e a própria Sayaka teve que se levantar para questionar pros estranhos sobre o fato da mulher dele amá-lo, e ele tratá-la que nem merda. E os dois caras vieram com aquele argumento de que a Sayaka era uma criança, não entendia nada disso e ela não tinha nada a ver com isso. Essa situação realmente fez a Sayaka lembrar do quanto não adianta de nada tentar ajudar os outros. Em paralelo a isso, nós vimos a Madoka sozinha sentada em um banco de parque, conversando com o Kyubei sobre tudo o que estava acontecendo, e sobre como ela queria muito ajudar a Sayaka, mas não tinha coragem de lutar. O Kyubei falou sobre como ela tinha um potencial latente infinito, nem ele mesmo sabia por que diabos a Madoka tinha uma capacidade tão grande de se tornar uma garota mágica tão poderosa. Se ela aceitasse, ela não teria o que temer, porque nada poderia machucá-la. Mais que isso, ela poderia muito bem desejar que a Sayaka se curasse de seus sentimentos ruins, e isso se resolveria automaticamente. Nesse momento, a Madoka concordou em aceitar o acordo, e Kyubei perguntou: "Você tem certeza que quer vender a sua alma?" O contrato só não se fechou porque o amontoado de tiros destruiu Kyubei.
Tiros esses dados pela Homura, que chegou insistindo para Madoka não aceitar o contrato, e chorando por ela, se questionando por que a Madoka sempre se sacrificava quando os outros precisavam. Ela não devia fazer isso, o bem da Madoka era mais importante que todo o resto, todas as vezes era isso, sempre em um momento difícil ela aceitava se sacrificar, e ela não devia fazer isso. A Madoka perguntou se elas duas já se conheciam, e quando a Homura não respondeu, a Madoka apenas fugiu correndo. Ali, sozinha, a Homura viu Kyubei voltando e devorando o cadáver cheio de tiros que ela tinha matado. A verdade era essa. O motivo de existirem garotas mágicas pelo mundo todo é porque o Kyubei era uma consciência única, com incontáveis corpos para todo lado. Mesmo que a Homura tivesse matado aquele que iria fechar contrato com a Madoka, simplesmente outro que estava por perto veio e tomou o lugar. A Homura declarou que sabia de tudo sobre o Kyubei e seus planos, e ele questionou que nunca tinha contado para ela, da mesma forma que ele nunca tinha formado contrato com ela, e depois de observar tanto as atitudes da Homura, ele percebeu uma coisa. Todos aqueles teleportes que a Homura fazia o tempo todo, e o fato dos tiros terem aparecido do nada tinha uma explicação. O verdadeiro poder da Homura era parar o tempo, e isso levou o Kyubei a questionar: "Você veio de outra linha do tempo?" Nós não conseguimos uma resposta porque já acompanhamos a Kyoko correndo em um shopping fechado à procura da Sayaka, que estava lá, acabada sentada em um assento. Quando a Kyoko tentou animá-la e tudo mais, a Sayaka lhe mostrou a sua joia completamente escurecida e disse que finalmente tinha compreendido que a Kyoko tentou convencê-la o tempo todo. Não adiantava lutar pelos outros, porque nesse mundo a quantidade de esperança e de desespero são sempre equilibrados. Quando você faz o bem, uma quantidade igual de mal é causada. Quando você abençoa a vida de uma pessoa, você garante que outra seja amaldiçoada. Ela gastou todos os seus sentimentos bons até só restar a inveja e o ódio. Ela já tinha feito todo o bem que tinha para fazer. Agora estava na hora de fazer uma quantidade igual de mal. Nesse momento, seu corpo explodiu, dando forma a um labirinto gigante de bruxa, que destruiu a tudo à sua volta. Em algum lugar da cidade, vendo todo o caos de cima, o Kyubei relembrou que soube que naquele mundo, as mulheres que ainda não se formaram completamente eram chamadas de garotas. Por isso que ele decidiu chamar as bruxas ainda em formação de garotas mágicas. E foi nesse momento que finalmente a ficha caiu para nós espectadores. Todas as meninas que fazem o contrato para se tornarem garotas mágicas estão destinadas a se tornarem bruxas e serem mortas pelas próximas gerações de garotas mágicas. A menos que acabe morrendo antes, como aconteceu com a Mami naquele começo. As sementes das bruxas que elas colhem nada mais são que as joias escurecidas de quando eram garotas mágicas. Mas, voltando à história, quando a bruxa da Sayaka se formou, a Kyoko até lutou para pegar a Sayaka e levá-la embora, algo que só conseguiu com a ajuda da Homura. Mas então ela percebeu que a Sayaka que ela estava carregando não respondia, porque era realmente só um corpo vazio. A alma dela tinha se tornado um monstro. A Kyoko não sabia dessa verdade da transformação das garotas mágicas em bruxas, mas a Homura explicou o que faltava ser explicado. Na verdade, elas duas, carregando o cadáver da Sayaka, fizeram questão de ir até a Madoka e explicar o destino cruel ao qual todas as garotas mágicas aguardam. Conseguiram convencer a Madoka que ela tinha perdido definitivamente sua amiga, e que ela não deveria de jeito nenhum se tornar uma garota mágica. Na verdade, para assumirem com o corpo da Sayaka, resolveram deixar em um quarto de hotel vazio, porque assim logo encontrariam o cadáver, investigariam e nunca descobririam o que causou aquilo. Em casa, enquanto estava sofrendo e chorando com seu luto, Madoka recebeu a visita de Kyubei, que mais uma vez veio com o papinho dela se tornar uma garota mágica, e ela resolveu questionar por que diabos ele fazia tudo isso com as meninas, as colocando em um círculo de matar bruxas e depois se tornar uma bruxa para ser morta. E ele explicou que todo esse sistema foi criado para impedir a destruição do universo. Ele perguntou para Madoka se ela conhecia o conceito de entropia, e então explicou como isso funciona dando o exemplo de uma fogueira. De acordo com ele, a fogueira era uma ótima fonte de energia por causa do calor que é gerado. Porém, se você analisar, verá que a quantidade de energia gasta na criação da matéria-prima da fogueira é maior que a energia gerada por ela. Então é um fato que a energia mudou. A questão é que a quantidade de energia diminuiu. Tudo no universo é assim, repleto de transformações de energia são convertidas em outros tipos de energia, porém a quantidade sempre diminui. Baseado nessa lógica, é possível perceber que a quantidade de energia do universo está sempre diminuindo, e portanto em algum momento o universo vai se deteriorar por não se aguentar mais. Enquanto a raça do Kyubei, os incubadores, buscava uma solução para o fim do universo, eles encontraram o único caso de uma transformação em que a energia aumenta.
No planeta Terra, a energia gerada pelos sentimentos dos humanos era maior que a energia gasta para dar vida e manter os humanos. O que chamamos de magia nada mais é que os incubadores usando de sua tecnologia para ativar a capacidade das pessoas de liberar a energia de seus sentimentos. A constante luta de garotas mágicas que liberam energia dos sentimentos bons e as bruxas que liberam energia dos sentimentos maus fazia com que a Terra estivesse constantemente liberando uma quantidade absurda de energia que equilibrava o decaimento do universo. No caso, de acordo com ele, se a Madoka aceitasse o contrato, além dela se tornar a garota mágica mais poderosa de todas, logo depois ela se tornaria a bruxa mais terrível de todas, que acabaria destruindo o planeta Terra, porém geraria tanta energia que salvaria o universo. Então se algum dia ela estiver disposta a se sacrificar para salvar o universo do decaimento entrópico, era só falar com ele que ele estaria sempre de braços abertos. E sinceramente imagine o quão triste a Madoka ficou com tudo isso. Incluindo foi pra escola já de luto, mesmo que todos os outros ainda estivessem se questionando por que a Sayaka faltou. Foi então que ela se encontrou com a Kyoko, que disse que a bruxa da Sayaka ainda estava de pé, então ela iria matá-la para acabar logo com o sofrimento que a Sayaka estivesse passando. No caso, ela gostaria que a Madoka fosse com ela para ver se talvez a voz da melhor amiga fosse o suficiente para Sayaka recobrar consciência. Ou seja, mais uma vez a Madoka fez o que sempre faz desde o primeiro episódio, acompanhar quem quer que estivesse lutando enquanto não faz nada além de observar. Enquanto andava, Kyoko até disse que era contra a Madoka fazer o contrato, porque ela tinha comida em casa todo santo dia e uma família amorosa. Se a Madoka jogasse fora essa vida, a própria Kyoko desceria porrada nela. Porque pelo visto só valia a pena se tornar garota mágica para aquelas que não tinham mais escolha. Quando elas encontraram a bruxa da Sayaka, viram a sua forma completa, que era uma mistura de espadas e instrumentos de orquestras e sinfonias. O Kyubei já tinha falado que a Sayaka ganhou uma capacidade de cura bem maior, porque o desejo dela tinha a ver com curar o garoto que ela gostava, para que ele pudesse ser um músico de sucesso. Porém a forma da bruxa parece refletir mais essa questão, trazendo as sinfonias. Eu nem preciso dizer que a Madoka tentou falar com sua amiga muitas e muitas vezes, e não foi o suficiente, nada pararia. A Kyoko teve mesmo que lutar para resolver. Nesse momento até chegou a Homura para levar a Madoka embora, já que a Kyoko queria resolver aquilo sozinha. No seu momento final, ela rezou um pouco e atirou a sua joia mágica na bruxa, a acertando com a sua lança e explodindo o recipiente onde estava sua alma e garantindo um golpe suicida forte o suficiente para destruir a bruxa. Nesse momento ela até mesmo deixou claro que mesmo depois de tantas desavenças, ela queria morrer junto com a Sayaka para não deixá-la sozinha. E nós até mesmo vemos essa imagem no encerramento, como se a Sayaka estivesse debaixo da água e a Kyoko mergulhou e a abraçou para lhe fazer companhia. Essas duas começaram brigando, mas no fim das contas elas foram feitas uma para outra. E então vemos Kyubei questionar a Homura, que ele estava feliz em ter deixado a Kyoko morrer. O motivo disso é simples. Assim a Homura era a única garota mágica que restaria naquela cidade para enfrentar a Noite de Santa Valpurga, a bruxa mais poderosa da atualidade, que chegaria em poucos dias. Nesse momento nós finalmente entramos no flashback sobre quem diabos é a Homura. No seu passado, na linha do tempo original, nós vemos que ela ficou muito tempo no hospital por problemas cardíacos, e quando entrou na escola conheceu pela primeira vez a Madoka. Ela nessa época era diferente, usava óculos e seu cabelo em duas tranças. Era uma típica nerd desajeitada que não se dava bem com nada, mas ela começou a considerar a Madoka sua única amiga. Até que dias depois ela foi pega por uma bruxa e salva pelas garotas mágicas Madoka e Mami, que explicaram tudo sobre aquele mundo. Porém ela não tinha coragem de aceitar o contrato e por isso apenas as acompanhou em suas aventuras. E assim, quando a Noite de Santa Valpurga chegou na cidade, as duas garotas mágicas lutaram e a Mami morreu deixando a Madoka lutar sozinha. E mesmo depois dos avisos da Homura, a Madoka se sentiu na obrigação de lutar por ser a única garota mágica que restou, e ela também acabou morrendo lutando. E foi nesse momento que a Homura perguntou pro Kyubei se ela poderia realizar qualquer desejo, até mesmo reescrever o passado. O Kyubei disse que sim, e ela desejou poder consertar o relacionamento dela com a Madoka. Ela queria proteger a Madoka dos perigos e salvá-la. E assim o desejo se realizou. O tempo voltou pro dia em que elas se conheceram, e a Homura já chegou lá como uma garota mágica. Mesmo que a Madoka ainda não fosse. As outras continuaram lutando juntas, e como o poder da Homura era apenas de parar o tempo, ela começou a usar isso para roubar armas e granadas para usar durante as lutas. Mas em todas as linhas do tempo, os mesmos destinos se repetiam, mesmo ao chamar outras garotas para se tornarem garotas mágicas.
A noite de Valpurga chegava e matava todo mundo. Na verdade, em certo momento, a própria Madoka se tornou capaz de vencer. Mas nesses casos, ela mesma acabava se tornando uma bruxa que destruiria o mundo. Sempre no momento que a Homura perdia a Madoka, era o momento que seu relógio a fazia voltar. Mesmo nas linhas do tempo em que ela contava para as meninas sobre os segredos do Kyubey, elas não acreditavam. Na verdade, em uma das linhas do tempo, elas até começaram a matar umas às outras para evitar que se tornassem bruxas. Mas mesmo assim a Homura sempre voltava. No anime só são mostradas umas 5 linhas do tempo, mas a informação oficial é de que foram mais de 100. Na verdade chegou a um ponto que a Madoka pediu para Homura que a única forma de impedi-la de se tornar uma bruxa destruidora do mundo era que ela não se tornasse uma garota mágica. Com isso o foco da Homura passou a ser convencer a Madoka a não aceitar o contrato com Kyubey. Mas mesmo assim, sempre no momento crucial, no momento mais difícil, mesmo que tivesse todos os motivos para negar, a Madoka acabava aceitando o contrato, e a Homura tinha que voltar de novo. Ela percebeu que derrotar todos os inimigos seria a melhor forma da Madoka nunca precisar aceitar o contrato, e foi assim que ela seguiu até a linha do tempo atual. Ela estava convencida a derrotar a noite de Santa Valpurga sozinha sem precisar da ajuda da Madoka, e então o Kyubey lhe disse uma coisa nova. Ele disse que as viagens no tempo da Homura conseguiu explicar um dos maiores mistérios do mundo. O Kyubey nunca conseguiu entender por que diabos a Madoka tinha um potencial latente gigante. De acordo com ele, o potencial de uma garota mágica depende de quantos destinos dependem dela. Ou seja, se ela fosse uma rainha ou a salvadora de um reino, até faria sentido ela ter um potencial grandioso, mas a Madoka era só uma garotinha completamente comum. Não havia nenhuma justificativa para ela ter um potencial grande, porém a existência da Homura explicava isso. O simples fato de que ela rebobinava o tempo infinitas vezes com o único objetivo de salvar a vida da Madoka fez com que infinitos fios do destino de infinitas linhas do tempo se ligassem em um único ponto, tornando assim a vida da Madoka a coisa mais importante do mundo. Isso explica porque nas primeiras linhas do tempo, a Homura apenas queria salvar a vida dela, só depois ela foi se tornando o ser infinitamente forte que destruiria o mundo. Na verdade, o Kyubey até mesmo agradeceu a Homura por ter criado essa fonte inigualável de energia. Logo após a Madoka sair do funeral da Sayaka, pois tinham encontrado o corpo dela em um quarto de hotel, foi quando ela estava tristinha e veio o desgraçado do Kyubey tentar convencê-la a aceitar o contrato. Ele não podia forçar ninguém a nada, precisava do consentimento dela, então ao invés disso ele resolveu mostrar para ela diversas imagens mentais que a convenceriam daquilo. Ele a mostrou como os incubadores, a raça dele, estavam na Terra desde os primórdios. E a humanidade só evoluiu graças às mulheres que fizeram contratos com eles. Na verdade, de acordo com o Kyubey, se eles não estivessem mexendo com a humanidade desde o início, os humanos ainda estariam vivendo nas cavernas. Todo o estilo de vida atual dos humanos foi graças aos sacrifícios de uma minoria virando garotas mágicas e depois bruxas. Na verdade, o Kyubey até comparou isso com gado, animais que viveriam mal na natureza, mas ganham uma vida boa, confortável e longa nas fazendas, em troca de se tornarem alimento para os humanos. Da mesma forma, os humanos ganharam uma vida boa longe da natureza, em troca de gerar a energia que os incubadores queriam. A Madoka ficou aterrorizada, mas ainda assim não quis dar ouvidos. Na verdade, ela até mesmo procurou a Homura para perguntar se ela precisaria de ajuda, e a Homura insistiu que as outras meninas não conseguiriam vencer a noite de Santa Valpurga sozinhas, mas ela conseguiria, então não precisava se preocupar. Ela não queria pôr a Madoka em perigo, já que tudo aquilo era para protegê-la. Ela então contou a verdade sobre ter rebobinado o tempo tantas vezes, com o único objetivo de salvar a Madoka. Tudo isso seria inútil se a Madoka aceitasse o contrato. Então chegou a noite de Santa Valpurga, uma bruxa tão grande que cobriu os céus da cidade, e as pessoas comuns viam simplesmente como um enorme tornado. Na verdade, toda a família da Madoka foi se abrigar junto com o resto da população, enquanto a Homura foi sozinha lutar contra a noite de Santa Valpurga, usando todos os tipos de bombas e armas que ela conseguia encontrar, e mesmo assim não era o suficiente para pará-la. No abrigo, a Madoka até perguntou pro desgraçado do Kyubey se a Homura teria mesmo alguma chance de vencer, e ele disse que não. Na verdade, ele até mesmo deixou claro que a Homura desejou voltar no tempo para salvar a Madoka, ou seja, ela continuaria voltando enquanto tivesse esperança de salvá-la. Esse ciclo só acabaria quando ela perdesse a esperança, aceitando que a Madoka não poderia ser salva, e é nesse momento que a Homura se tornaria uma bruxa. Ela sabia muito bem disso e por isso se agarrou à esperança por tanto tempo. Mas agora, derrotada na luta, ela queria voltar no tempo de novo, mas não tinha coragem pelo fato de que agora sabia que isso só aumentaria ainda mais a quantidade de linhas do destino ligadas a Madoka. Voltar no tempo de novo só pioraria as coisas.
Assim ela desistiu, e sua joia só não escureceu completamente, porque no último momento a Madoka chegou correndo e a tranquilizou dizendo que não havia com que se preocupar, ela mesma se salvaria. Ali, no meio dos destroços, e vendo a bruxa de Santa Valpurga ao longe, a Madoka olhou para o Kyubei e disse que iria aceitar o contrato. A Rumor se desesperou que ela não poderia fazer isso, mas a Madoka insistiu, e quando o Kyubei perguntou qual era o seu desejo, a Madoka disse: "O meu desejo é destruir todas as garotas mágicas no exato momento em que se tornam bruxas. Todas, do passado, do presente e do futuro, de todos os universos ou linhas do tempo." O Kyubei se desesperou, falando que aquele pedido era grande demais. Algo assim teria a capacidade de reescrever o universo, mas não teve como impedir. O desejo foi feito. Nós vemos a Madoka se transformar pela primeira vez em uma garota mágica, e com um tiro de seu arco foi capaz de destruir a bruxa de Santa Valpurga. E mais que isso, nós vemos infinitas flechas indo para todas as direções, exterminar todas as bruxas de todas as épocas. Nós vemos mulheres de diversas culturas, no momento que sucumbiriam à morte, serem encontradas pela Madoka, que lhes disse que não precisariam se preocupar. Depois de terem desejado tanto bem e lutado por esses desejos, era cruel demais agora terem que sofrer amaldiçoando os outros. A Madoka garantiria que elas iriam descansar em paz, enquanto ainda eram garotas esperançosas, as impedindo de passar por um destino tão cruel. Nesse momento nós vemos até mesmo o universo começar a se desfazer, até restar apenas a Rumor e o Kyubei, que explicou pra ela que como ela era uma viajante do tempo, fazia sentido ela ver o universo se refazendo, já que o desejo da Madoka era grande o suficiente para refazer o universo, assim como a maldição que surgia como consequência seria poderosa o suficiente para destruir o universo. Na verdade, ela até mesmo presenciou a deusa Madoka tomar forma e destruir a própria bruxa que se formou dela. Na verdade, isso nunca iria acontecer, já que a maldição vinha do desespero, e garantindo que todas as garotas mágicas seriam salvas antes de se tornarem bruxas, ela nunca teria motivo para se desesperar. Na verdade, todo esse amontoado de circunstâncias acabou reiniciando completamente o universo, e no momento da criação a Homura se encontrou com a Madoka, que lhe explicou o que estava acontecendo. Essa mudança faria com que o universo fosse completamente reiniciado sem as bruxas, já que as garotas mágicas seriam levadas por ela no momento exato, e a própria Madoka, bom, ela pararia de existir. Nesse novo universo nunca teria existido uma garota chamada Madoka, porque ela sacrificou a própria existência física para se tornar um conceito, a lei do ciclo, a força onipotente que sempre finaliza as garotas mágicas. E com isso nós vemos um novo mundo onde as garotas mágicas continuam existindo e lutando, porém agora os sentimentos ruins e maldições se concentram em novos seres, os chamados espectros. Então, além dos incubadores continuarem fazendo contratos para que as garotas mágicas liberem energia, elas continuam lutando com uma vida curta. A única diferença real que a Madoka fez foi evitar que as garotas tenham que passar pelo sofrimento de serem bruxas, já que era injusto alguém que lutou tanto pelo bem ter que passar pelo inferno que é ser uma bruxa. Nesse universo nós até mesmo vemos a Sayaka, ao gastar toda a sua energia, queimar e desaparecer, já que nesse mundo as próprias meninas já sabem que esse é o destino de todas as garotas mágicas, irem para os céus antes de trazerem tanto mal quanto fizeram de bem. Nós até vemos a Homura falando pro Kyubei a história do primeiro universo, e como a Madoka fez tudo aquilo, e o Kyubei deixou claro que nesse novo universo não existe essa tal Madoka, e nem essas tais bruxas que ela tanto fala, então é impossível provar se aquilo foi real ou só coisa da cabeça dela, mas é um fato que a ciência não consegue explicar o que diabos leva as garotas embora. E assim o anime termina com a Homura seguindo a lutar como a única que lembra do antigo universo. E sinceramente, quando eu assisti eu achei esse final perfeito, um anime bonitinho para assistir num VaptVupt. Esse anime foi feito para funcionar sozinho como uma história fechadinha, porém ainda existe um filme que serve como uma continuação sobre o anime. Eu estou falando do filme 3, já que os dois primeiros são só recapitulando os acontecimentos do anime. O filme começa com mais um dia normal da Madoka se arrumando e indo para a escola com o Kyubei ao seu lado, e as suas amigas Sayaka e Kyoko acompanhando. Elas três, juntas à sua mentora Mami, são garotas mágicas. Elas protegem a cidade de criaturas chamadas Nightmares ou Pesadelos, que surgem das pessoas normais e tomam a cidade de forma parecida com os labirintos das bruxas. Com a diferença de que enquanto o labirinto de uma bruxa era um lugar diferente acessível por um portal, o Nightmare acabava encobrindo a cidade inteira, criando uma versão alternativa dela. E nesses dias, chegou na escola a nova aluna transferida, Homura, ainda em sua versão nerd de óculos e tranças. Essa é a primeira vez que vemos as 5 juntas trabalhando como uma equipe, já que na linha do tempo do anime, a Kyoko só aparece e a Sayaka só vira garota mágica depois que a Mami morreu.
E a Homura nunca foi amiga das outras, ganhando mais importância só quando restou só ela e a Madoka. O que estou querendo dizer é que é a única vez que realmente vemos as 5 vivendo felizes e lutando juntas realmente como uma equipe, incluindo quando elas vão se transformar, ao invés das roupas e armas só aparecerem no seu corpo. Pela primeira vez vemos toda uma transformação de cada uma. Isso eu achei muito interessante porque o anime original sempre teve essa pegada mais artística com cenários que resplandeciam grandiosidade e opressão perto de pessoas tão pequenas. Só que nesse filme é tudo muito mais bem feito e cheio de coisas, mais artístico e ao mesmo tempo que os cenários dão uma sensação de grandiosidade, eles também passam uma certa claustrofobia como se fosse tudo fechado. Dentro dessa pegada se encaixam perfeitamente as transformações delas, que não são necessariamente para mostrar um momentinho fofo, mas mostrar de forma artística as magias delas, já que isso é sempre feito nas bruxas, sabe? Mas nunca nas garotas mágicas. Mas voltando à história, nós vemos realmente um show do que as 5 meninas juntas fazendo suas magias, incluindo a Madoka e a Homura passando o tempo juntas como nunca tivemos oportunidade, mas ambas sentindo a sensação estranha de que as coisas não estavam certas. Era como se elas se conhecessem há eternidades, mesmo que a novata só tivesse entrado na escola agora. E assim Homura começou a investigar sobre por que diabos tudo estava tão errado. Ela começou perguntando para Kyoko, já que nas palavras dela, Kyoko era a pessoa daquele mundo que mais aparentava não ser como deveria ser. Nessa parte eu entendi perfeitamente o lado da Homura, já que quando eu assisti aquela música linda da Nick Mo sobre Madoka, eu ainda não tinha visto o filme e estranhei muito ver cenas da Kyoko com uniforme escolar, já que no anime original ela nunca usa uniforme. É provável que ela nem frequente nenhuma escola, só vivendo à toa por aí roubando o que quiser. Por isso que vê-la aqui na mesma sala de aula que as outras meninas era tão estranho até pra Homura. Ela começou a questionar há quanto tempo a Homura estava lá, e ela disse que se mudou no ano passado e estava vivendo na casa da Sayaka. Guarde essa informação dela estar vivendo na casa da Sayaka, isso vai ser mais importante lá pra frente. A questão aqui é que a Kyoko não conseguia dar mais detalhes, como quando exatamente ela se transferiu, e foi aí que a Homura quis confirmar chamando a Kyoko para pegar um ônibus para a cidade natal dela. E aí que, por exemplo, temos uma cena maravilhosa das duas sozinhas no topo do ônibus, enquanto ele anda por uma paisagem de pontes gigantes. Mas não importava quantos ônibus elas pegassem, eles sempre paravam na mesma cidade. Até se elas tentassem fazer o caminho a pé, elas nunca conseguiam sair daquela cidade. Era óbvio, aquele lugar era uma prisão em forma da cidade onde viviam, e elas deveriam continuar seguindo o roteiro para que nada ruim acontecesse. Mas a Homura, ao confirmar completamente o quão errada era aquela realidade, confirmou também que as suas memórias embaralhadas e borradas eram verdadeiras. Ela lembrou do primeiro universo, o universo das bruxas, onde ela lupou o tempo incontáveis vezes para salvar a Madoka. E no loop do anime, a Madoka se tornou uma deusa, criando um segundo loop, onde a Madoka nunca existiu, porém existe uma força chamada de Lei do Ciclo, que é basicamente a deusa Madoka destruindo as garotas mágicas antes de se tornarem bruxas. Esse é o que eu chamo de segundo universo ou universo dos espectros, porque nele as garotas mágicas enfrentam os espectros, e é onde terminou o anime. O grande questionamento da Homura era o seguinte: quando, como e por que ela chegou nesse terceiro universo? Um universo onde a Madoka existe, elas enfrentam Nightmares e estão presas em uma cidade fictícia. A Homura teria que investigar isso profundamente, mas todo esse ar artístico do mundo não poderia ser só coincidência. Ela tinha sérias suspeitas de que tudo aquilo deveria estar sendo causado por uma bruxa. Mas como se todas teriam sido impedidas de nascer pela deusa Madoka? Era tudo muito misterioso, mas o fato da Madoka ter voltado a existir como uma humana poderia significar que as bruxas também voltaram. A Homura foi atrás de investigar, e enquanto tomava chá com a Mami e as outras, percebeu algo que estava de canto desde o início do filme. Aqui elas tinham dois mascotes. O primeiro é o Kyubei, como no primeiro e no segundo universos, e o outro mascote era uma criaturinha chamada Bebê. Todos tratavam como se Bebê estivesse ali há muito tempo, e ao questionar como se conheceram, a Mami falou que já era amiga da Bebê antes mesmo de conhecer o Kyubei e se tornar uma garota mágica. Mas falar do que passou ao lado da Bebê não respondia como eles se conheceram. Homura parou o tempo, pegou a Bebê e meteu o questionamento. Você é a bruxa que tá fazendo essa merda toda, não é? Ela levou embora a Bebê, batendo nela e a interrogando enquanto a Bebê negava tudo. Até que no meio da cidade ela foi atacada pela Mami falando: eu não sei o que deu em você, mas devolve a Bebê. Nesse momento é necessário ressaltar como funcionam os poderes da Homura, já que ela para o tempo por pouco tempo, então por isso que depois de levar a Bebê por meio da cidade, ela teve que rodar de novo o tempo, e foi nesse momento que a Mami notou o sumiço das duas e foi atrás, já amarrando um laço na Homura.
Esse laço é importante porque quando a Homura para o tempo, ela consegue levar com ela quem quer que esteja a tocando. Foi isso que ela fez com a bebê. E agora que as duas meninas estavam em constante contato pelo laço, não adiantava de nada a Homura tentar parar o tempo, já que a Mami seria levada por ela. As duas discutiram, já que Homura tentou convencer Mami de que elas tinham sido enganadas. Elas estavam em uma prisão e as memórias tinham sido implantadas, mas a Mami não iria dar ouvidos a alguém tentando atacar a bebê, até que a bebê estivesse liberta. Resultado, elas começaram uma das lutas mais bem feitas da história dos animes, e um dos motivos é exatamente porque as duas são atiradoras. Então imagina elas se jogando de um lado pro outro naquela cidade distorcida, atirando um monte de vezes uma da outra, e puxando laços e parando o tempo e tal, incluindo uma coisa legal, é que quando as balas são atiradas com o tempo parado, elas perdem o contato com as meninas e portanto no meio do ar elas param. Aí depois de 1 milhão de tiros para todos os lados, as balas paradas no tempo estavam acumuladas para todos os cantos do ar. Tipo, o ar estava cheio. Aí a Homura rodou o tempo e vimos as balas no ar, voando para todos os lados, com uma cena foda. Mas a conclusão aconteceu mesmo, quando a Homura fez um plano. Ela atirou na própria cabeça e na hora que a Mami tentou impedir a derrubando com o laço e fazendo a bala passar raspando, a Homura aproveitou que a bala desacelerou para acertar o laço na bala, rompendo o laço e fazendo a Mami parar também no tempo. Essa cena foi sinistra. Para garantir que a Mami não iria atrás dela, a Homura deu um tiro na perna dela e rodou o tempo. Mas foi um erro, já que automaticamente foi presa por uma centena de laços. A Mami estava superior naquela luta e mais uma vez questionou por que diabos ela estava atacando a bebê. E a Homura mais uma vez continuou explicando que a bebê era uma bruxa. As bruxas são as inimigas das garotas mágicas. E a Mami gritou que nunca ouviu falar dessas bruxas. As garotas mágicas sempre enfrentaram os espectros. Foi então que a Mami parou e percebeu que tinha algo de errado. Ela tinha acabado de lembrar dos espectros. Então que diabos eram os Nightmares que estavam enfrentando nessa realidade? Bom, ela não teve tempo de questionar porque a Homura foi salva pela Sayaka, que a levou para um canto isolado enquanto a bebê tomou forma humana, e falou para a Mami que iria explicar tudo, mas nunca veremos o que foi explicado ali, já que nós já passamos para a Homura sozinha com a Sayaka. A Sayaka disse que a Homura não deveria ficar indo atrás da bebê só porque ela já foi uma bruxa. Incluindo as bruxas normais atraem pessoas, mas aquele espaço onde estavam não servia para atrair pessoas de fora. Era para manter aquele grupinho vivendo feliz ali dentro. O que eu estou querendo dizer é que quem quer que fosse a bruxa, ela só queria que as meninas ali vivessem felizes, então não teria problema nenhum viver de acordo com as regras da bruxa. A Homura questionou como ela poderia estar simpatizando com uma bruxa, e a Sayaka relembrou que as bruxas são só garotas mágicas como ela, é natural ter empatia. Tanto que a Madoka sacrificou a sua existência exatamente por simpatizar com elas. E a Homura questionou: como você sabe da existência das bruxas e da Madoka se só eu deveria lembrar do primeiro universo? Você é mais errada daqui, o que é você? A Sayaka não quis responder, apenas partindo para a briga e logo depois fugindo. Nós vemos a Homura em seus questionamentos sobre a realidade, vagando sem rumo, incluindo conversando com a Madoka e questionando se valia a pena perder aquela realidade. E no fim das contas ela ligou para Kyoko para confirmar algo e perguntou se ela sabia o que eram bruxas. A Kyoko disse que não fazia ideia do que eram bruxas. A Homura perguntou se ela sabia quem era Madoka, e a Kyoko afirmou ser a menina que estuda com elas e também é uma garota mágica. Com isso, a Homura conseguiu uma confirmação de que a Kyoko era normal, só uma pessoa que teve as memórias implantadas pelo labirinto. Só restava uma coisa para confirmar. Ela pegou a sua própria joia, colocou ela no chão e pegou um ônibus para se distanciar. Tecnicamente falando, a garota mágica que está dentro da joia perde o controle de seu corpo ao se distanciar 100 metros. Então me responda, por que isso não aconteceu quando a Homura se distanciou? A única resposta é que ela não era mais uma garota mágica. Isso deveria estar na cara o tempo todo. Aquilo não era um terceiro universo. Ela ainda estava no universo dos espectros, só que dentro do labirinto de uma bruxa que criou com o objetivo que vivesse feliz com a Madoka no meio. Mas como poderia essa bruxa ter recriado as memórias da Madoka, se em todo o universo só existia uma única pessoa que lembrava da existência da Madoka? A Homura esteve esse tempo todo procurando a bruxa, mas no fim das contas, a bruxa era ela mesma o tempo todo, e perceber isso fez o mundo desabar à sua volta. E ali no templo onde seu corpo real estava, ela deu de cara com o Kyubei. É claro, é sempre o Kyubei que está por trás dessas merdas, e ele explicou pra ela o que realmente estava acontecendo. No mundo deles, onde as garotas enfrentam espectros, havia um grande mistério que a ciência não conseguia explicar. Por que diabos, quando a joia de uma garota mágica escurecia, e ela começaria a trazer tanto mal quanto fez bem, ela acabava sendo destruída?
Sempre foi impossível para o povo do Kyubey entender o que diabos destruía as garotas mágicas nesse momento, e sempre chamaram isso simplesmente de Lei do Ciclo. Porém, como vimos no último episódio do anime, a Homura contou para eles sobre o universo anterior onde existiam bruxas e uma garota chamada Madoka, que se tornou uma deusa que extermina as bruxas, antes mesmo delas tomarem essa forma. Naquela época, o Kyubey disse que vive em um universo onde bruxas e Madoka nunca existiram, então era impossível provar se realmente houve um universo anterior ou era só coisa da cabeça da Homura. Mas ele mudou de ideia, havia sim um experimento para tentar provar isso e ele pôs em prática. Como vimos no último episódio do anime, a Sayaka, por ser a mais fraca do grupo, acabou sendo também a primeira a ser levada pela Lei do Ciclo, também chamada de Deusa Madoka, restando apenas o triozinho de Homura, Kyoko e Mami. Porém, conforme o tempo passou, a próxima a ser morta pela Lei do Ciclo seria a própria Homura, e foi aí que os incubadores colocaram sua experiência em prática. No momento exato que ele estava prestes a ser morta, eles a isolaram completamente do espaço-tempo, a deixando presa infinitamente no instante mais próximo a atender ao momento que seria morta pela Lei do Ciclo. E foi nessa situação de completo isolamento que ela deu forma a um labirinto onde ela poderia viver feliz, e onde existia uma menina chamada Madoka, provando a existência das bruxas se não fossem impedidas pela Lei do Ciclo, e mostrando que realmente ela tinha a imagem de uma menina chamada Madoka. O que acontece é que nesse isolamento total não dava para algo sair, porém era possível algo entrar, já que assim poderiam ver visualmente a Lei do Ciclo entrando e estudá-la. Por causa disso, as amigas ainda vivas da Homura, a Kyoko e a Mami, acabaram entrando no labirinto para salvá-la, mas acabaram sendo pegas pelo joguinho de memórias implantadas, e por isso estavam achando que sempre foram de lá. Foi por isso que a Mami insistia que não sabia de nada sobre bruxas, porém acabou acidentalmente falando de espectros. Ela é simplesmente a Mami do mundo dos espectros que entrou no labirinto e foi embaralhada com as memórias do labirinto. Eu acredito que se a Homura tivesse perguntado para Kyoko sobre espectros, ela também teria lembrado deles. Ao saber de tudo isso, Homura condenou Kyubey por suas artimanhas. Ela declarou todo o ódio do mundo contra seu inimigo e o atacou, tomando a forma de um ser completamente feito de ódio. Ela sabia que os incubadores nunca fariam esse experimento apenas para provar a existência das bruxas da Lei do Ciclo. Eles queriam tomar o controle deles e usá-los, e o Kyubey confirmou que era verdade. Eles queriam estudar a Lei do Ciclo, a deusa Madoka, para saberem como tomar o controle dela e fazê-la parar de matar as garotas mágicas prestes a se tornarem bruxas, já que o sistema Garota Mágica Bruxa do primeiro universo é muito mais eficiente na geração de energia do que o sistema Garotas Mágicas Espectros desse novo universo. O ódio de Homura se alastrou, destruindo tudo, incluindo a tecnologia que lhe mantinha presa ao espaço-tempo. O objetivo dela era óbvio. Mesmo presa no último momento antes de se tornar uma bruxa, ela lutaria até o fim para se tornar uma bruxa e destruir tudo que lhe assolou por puro ódio. E ali dentro do labirinto, as garotas mágicas se prepararam para lutar com a última bruxa, pois a verdade é que a Lei do Ciclo tinha sim conseguido entrar no labirinto. Ela só não tinha acabado com tudo por dois motivos. Em primeiro, porque a Homura não tinha se tornado uma bruxa completa. Em segundo, porque a Madoka se esqueceu completamente que era uma deusa onipresente, e por isso estava vivendo feliz com as memórias implantadas. Mas agora finalmente chegou o momento que as meninas tanto esperaram. Levando em conta que a Mami e a Kyoko são realmente garotas mágicas que tentaram invadir aquele local, você parou para se perguntar quem diabos eram a Bebê e a Sayaka esse tempo todo? Elas eram ninguém menos que garotas mágicas do primeiro universo que se tornaram bruxas e depois foram escolhidas para serem as secretárias da deusa Madoka, que entraram junto com ela no labirinto e guardaram as memórias de que ela era uma deusa para o momento certo em que a Homura se tornasse uma bruxa completa. Tipo, essa Sayaka muito provavelmente é uma soma da do primeiro universo e do segundo, ou só a do primeiro, enquanto que a Bebê é ninguém menos que Charlotte, aquela bruxa que comeu a cabeça da Mami no primeiro universo. O que por acaso é engraçado, já que uma matou a outra, e agora elas são quase como mãe e filha, e não é nem brincadeira, os nomes Mami e Bebê são realmente referência a mamãe e bebê, incluindo aquele momento em que a Bebê chamou a Mami para conversar. O que ela fez foi explicar para ela a situação, e agora nós vimos o grupo de garotas mágicas dentro do labirinto lutando juntas contra a bruxa imensa que se formou. E uma coisa muito foda são as novas habilidades da Sayaka, porque lá no primeiro universo ela tinha se transformado em uma bruxa que tem uma forma meio que de uma sinfonia, de orquestra, essas coisas, sabe? Aí aqui ela também consegue invocar a sua forma de bruxa, movendo a orquestra com sua espada como se fosse um maestro. Então muito provavelmente essas duas meninas, a Sayaka e a Bebê, elas são realmente a soma de sua forma em garota mágica e sua forma em bruxa, tanto o poder bom quanto o poder mal lutando juntos.
E assim nós vimos uma batalha incrível, onde carregaram Madoka em toda a luta, a levando a dar o golpe final com seu arco e flecha, e o labirinto foi completamente destruído. A Kyoko e a Mami conseguiram sair do labirinto se desabando, e continuaram sozinhas como as únicas sobreviventes do grupo ali no universo dos espectros, esperando que em algum momento chegaria a hora delas também serem levadas pela lei do ciclo para não passarem pelo mesmo destino. Porém, pela primeira vez naquele universo as coisas foram diferentes. A entidade onipresente, que sempre foi invisível, pela primeira vez resolveu se mostrar de forma física. Elas duas viram o céu se abrirem e a deusa Madoka descer acompanhada pelas suas duas secretárias, para buscar pessoalmente a alma da Homura. Esse teria sido um momento lindo de salvação, se a Homura não tivesse agarrado com todas as forças a deusa Madoka puxando para a terra. Ela não queria salvação, ela não queria salvar o mundo, ela não queria absolutamente nada disso. Por acaso vocês esqueceram o motivo dela ter voltado no tempo inúmeras vezes, lutando quase infinitamente? Ela não aguentava mais ouvir dividirem o mundo entre esperança e desespero e bem e mal. Existia algo mais poderoso que os dois, e que a moveu por tanto tempo. O sentimento mais poderoso de todos, o amor, e ela estava disposta a deixar o mundo entrar em colapso para não perder a Madoka nunca mais. A deusa cometeu o erro de abaixar a guarda descendo dos céus, e a Homura nunca deixaria essa chance escapar. Não importava se a Madoka era uma deusa onipotente que chorava e esperneava que a soltasse, a Homura faria de tudo para que sua amada fosse só dela. E com isso o mundo entrou em ruínas, fazendo com que Homura voltasse para o momento do Big Bang, e declarando que o universo seria reconstruído mais uma vez. A verdade é que o segundo universo estava meio desequilibrado por ter uma deusa, mas para que o novo universo fosse realmente equilibrado, a Homura se tornaria o diabo. De que outra forma poderiam chamar uma pessoa tão má a ponto de derrubar Deus dos céus por puro egoísmo? E assim vemos o novo universo se reiniciar, sem garotas mágicas, sem bruxas, sem espectros, e com todas as personagens que tanto acompanhamos realmente podendo viver felizes sem precisarem lutar. E tudo isso enquanto em formas humanas o diabo se apaixonava e cuidava de Deus. Nós também temos uma cena pós-créditos onde vemos a Homura em um jardim acima da cidade, dançando calmamente enquanto Kyubei está caído completamente machucado no chão. Essa cena é meio ambígua porque no final do filme a gente vê um mundo onde não parece haver garotas mágicas nem incubadores, porém agora nessa cena pós-créditos a gente vê a Homura dançando com o Kyubei à beira da morte ali. O que me foi dado a entender é o seguinte: da mesma forma que a Madoka se tornou uma deusa boa que impede a existência das bruxas que são más, a Homura se tornou um diabo mau que impede a existência das garotas mágicas que são boas. E como? Exterminando todos os incubadores, o que até encaixaria perfeitamente com o fato da Homura estar caçando Kyubei desde o começo do anime, e nunca ter sido suficiente já que existem vários. Pois bem, agora como diabo ela estaria exterminando todos. Pelo que me foi dado a entender nesse novo universo, é como se a humana e a entidade coexistissem. Tipo, ao mesmo tempo que a deusa Madoka rege o mundo de forma onipresente, existe uma Madoka em forma humana vivendo uma vida normal. Então a Madoka ela não sabe que é a forma humana da deusa daquele mundo, mas a Homura sabe, já que além de manter as memórias dos universos anteriores, ela tem esse total controle sobre ser a entidade chamada de diabo. A Madoka está separada em duas consciências, mas a Homura é só uma. Porém até aí tá tudo bem, já que como sabemos a Homura não quer absolutamente nada além de amar e ser amada pela Madoka, independente se for deusa ou humana. E também ficou meio ambíguo sobre como é a vida desse universo sem garotas mágicas, já que como o próprio Kyubei disse, se não fossem eles ajudando os humanos, as pessoas ainda estariam nas cavernas, mas pode ser que a deusa e o diabo tenham resolvido isso trazendo o avanço. Na verdade esse final foi muito ambíguo mesmo, porém como ainda existe um filme 4 que irá lançar esse ano, eu ponho fé de que ele possa resolver essas questões, ou colocar ainda mais, já que esse anime não para a sucessão contínua de mistérios e revelações. Também tem um spin-off chamado Magia Records. Eu irei deixar pro vídeo parte 2 em que falarei do anime. E outra coisa que eu estava analisando é sobre dois headcanons que existem nessa obra e eu notei. Detalhe que eu não sabia o que significa o termo headcanon até pouco tempo atrás quando fui pesquisar. É basicamente informações consideradas como verdade absoluta pelos fãs, mesmo que não sejam realmente confirmadas na obra. Então tipo, eu sempre vi muitas postagens falando que Madoka Mágica é um anime Yuri, já que Yuri se refere a obras que demonstram amor romântico ou relacionamentos sexuais entre mulheres. O que eu estou querendo dizer é que o amor obsessivo da Homura pela Madoka acaba fazendo muitos as shipparem as considerando como um casal.
Mesmo que nunca tenha rolado beijo, ou insinuações sexuais, ou qualquer coisa dessas, era só uma amizade obsessiva, até no final a Homura declarar como amor obsessivo, mas ainda sem ser explícita relação lésbica. Ainda mais porque mesmo que a Homura tenha esse amor obsessivo pela Madoka, nós nunca saberemos se a Madoka retribuiria. E vocês lembram que eu disse que a Kyoko afirmou estar morando na casa da Sayaka, e isso seria importante mais tarde? Pois então, esse é o segundo headcanon do anime. Todos acham que a Sayaka e a Kyoko funcionam como um casal. Isso é algo que realmente considero também. Eu shippo muito as duas personagens. Só que enquanto a Madoka e a Homura são friends to lovers, a Sayaka e a Kyoko são enemies to lovers. Tendo realmente uma construção que as faz se encaixarem muito. Elas se conheceram já brigando e sendo contra a visão uma da outra. Porém com o tempo passaram a simpatizar uma com a outra, por ter iniciado sua carreira de garota mágica com o mesmo erro, e no fim a Kyoko se sacrificou para deter a bruxa Sayaka, e nas palavras dela não deixar a Sayaka sozinha, fazendo companhia para ela com as duas morrendo juntas. Então meio que o drama delas foi construído em dupla, o plot delas foi feito para se desenvolver e se finalizar juntas. Aí chega o filme e colocam essas coisas para mexer ainda mais com a gente, como as duas morando juntas e elas de mãos dadas. Tipo, gente, falem sério, se elas realmente fossem inimigas que aprenderam a se aturar, como diabos vocês explicam elas duas de mãos dadas? É enemies to lovers, só pode. Os produtores sabiam muito bem o que eles estavam fazendo para atiçar os fãs. E ainda mais se você olhar o casal Homura e Madoka, tem muita questão de bem e mal, luz e escuridão. Agora no caso da Sayaka e da Kyoko, ambas são meio termo, só que ambas seguem perfeitamente o tropo clássico do Japão do Oni azul e do Oni vermelho, onde o personagem de cores quentes sempre é mais rebelde, danado, alegre, animado e bravo, enquanto o personagem de cores frias sempre é mais frio, tranquilo e racional. São inúmeros os casos de personagens com essas personalidades que se dão bem exatamente por se completarem. É exatamente isso que rola entre a Kyoko e a Sayaka. Espero que no spin-off Magia Records, ou no filme que ainda vai lançar, tenha mais química entre as personagens. Apesar de que uma coisa que eu estranho em shippar personagens em obras assim é considerar o quão estatisticamente improvável é a maioria dos personagens serem homossexuais. Mas não tem o que fazer, os fãs precisam de romance, só tem personagem do sexo feminino aqui. Tipo, eu passo pela mesma situação com Blue Lock, que só tem homens. Então das 5 protagonistas, nós já vimos esses 2 casalzinhos, e aí só resta a Mami. E a Mami fica com quem? A Mami fica comigo, óbvio. Eu já disse que ela é minha futura esposa. Por favor, Mami, venha para a minha realidade, eu te amo. Mas brincadeiras à parte, como sempre eu tenho que agradecer aos membros do meu canal que me apoiam tanto. Sendo eles Cleitinho 1006, Ricardo Santos, Loli Suprema, Tayane Cunha, Igor Brigagnoli, Rebeca Barros, Lúcia Isabelle, Gabi Rocha, Samara França, Bruna Lima, Claudia Linhares, Ana Foro, Raíssa Alves, Cindy Alves, Curiosidades do Futebol, Rubiana Elias, Oliviate, Kevidal, Paloma Quintão, José Pereira, Dri Market, Caroline, Emily Matos, Thaís Nuan, Lisbeth Cosman, Rebeca Crissa, Juliana Campos, Isa Nogueira, Etimi Rego, Rayane Junqueira, Sakura K, Cristiane Vieira da Costa, Papeando com a Gabs, Jane Santos, Arlete Araújo, Beatriz Dias da Costa, USS Geek Starship, Amanda Oliveira e Rayone Grisbel. Eu amo a todos vocês, muito obrigado e espero vê-los novamente nos próximos vídeos aqui do meu canal, O Historiador.